Exames fundamentais para diagnosticar com rapidez doenças graves correm o risco de serem paralisados por falta de insumos. O problema é global e ocorre devido à escassez de contraste iodado e do gadolínio, e tem relação com a guerra entre Rússia e Ucrânia e também com a pandemia de Covid-19. Estas são as duas principais substâncias químicas usadas para realçar partes do corpo que, normalmente, não apareceriam com nitidez em exames de imagem, como a tomografia e a ressonância magnética. Resultado: são esses materiais, é quase impossível diagnosticar infarto, acidente vascular cerebral, o AVC, ou encefálico e nódulos, por exemplo. Diante desse cenário, será que existem alternativas e soluções? Então, neste Por Dentro da Imagem, o podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil, além de falarmos desse tema importante, vamos abordar o que a tecnologia e a importância do atendimento humanizado é importante na realização desses exames de imagem. Se interessou? Então fica aqui com a gente. Nesse episódio, eu já vou dar as boas-vindas para você que está acompanhando a gente. Eu sou Fábio Oliveira, estamos começando esse episódio. E para bater esse papo com a gente tem aqui o Wagner Duarte Guedes. Ele é especialista de produtos sênior na Canon Medical Systems do Brasil. Wagner, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Obrigado, Fábio. E muito obrigado a todos aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigado, Wagner. E a gente tem aqui também o Dr. Rogério Augusto Pinto da Silva. Ele é presidente da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, médico com especialidade em diagnóstico por imagem, ultrassonografia e radiologia nas clínicas Cell Diagnósticos e Eco Diagnósticos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também residência de radiologia da UFMG. Dr. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao Por Dentro da Imagem. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre um assunto que nos interessa bastante, que é a ultrassonografia e o contraste ultrassonográfico em especial. A gente que agradece, Dr. Rogério, pela presença. E já queria fazer uma primeira pergunta, antes da gente entrar no tema principal, perguntar como que surgiu o propósito do doutor pela medicina, em especial pela radiologia. Bom, na verdade eu não fiz a residência de radiologia, eu fiz uma residência de medicina interna em 1980, eu fiz em 1980 e 81 e estava começando a ultrassonografia, fui convidado a trabalhar com isso e de cara achei muito interessante, né, aquele método que mostrava imagens ao vivo, em tempo real, do interior do organismo, né, revelando coisas que ou era muito difícil, ou às vezes até impossível de se dar diagnóstico, né? Então, um método que realmente fascinante, né? Diria até mesmo lúdico, né? Você poder examinar um feto em tempo real, né? O fígado, o vesículo, etc. E daí fui me aprofundando nesses anos todos e concentrando na área de ultrassonografia, na área de medicina interna, né? Basicamente exames de abdômen, exames de tireoide. E eu não canso de dizer que a ultrassonografia é um método que vem se expandindo ao longo desses 40 anos, né? A gente vai vendo sempre um aperfeiçoamento da imagem, dos recursos, de uma forma que até surpreende, né? Desdobramentos como contraste, desdobramentos como elastografia, quer dizer, os físicos dos laboratórios vivem tirando novas e novas informações que a onda ultrassônica é capaz de dar. E por isso é um método que a gente apaixona por ele. Poxa, doutor, muito bacana saber um pouquinho da sua história. E a gente já queria entrar aqui no tema principal desse podcast, que é a questão da falta do contraste. Mas antes de falar exatamente da falta do contraste, a gente queria entender um pouco mais qual que é a importância do contraste na radiologia e quais são os principais exames que utilizam esse importante insumo, doutor. Na verdade, o contraste serve para realçar, né, diferenças entre áreas, entre lesões, por exemplo, dentro de um órgão. Né? No caso do fígado, por exemplo,
o padrão com que uma estrutura, um nódulo, uma massa se impregna e o padrão com que ela perde, né, ela lava o contraste, isso tudo ajuda no diagnóstico diferencial. Né? O fígado, por exemplo, o órgão que tem um suprimento arterial, um suprimento venoso, né, pela veia porta. Os contrastes geralmente chegam em tempos diferentes. Então, tem aqueles nós que realçam em fase arterial, o que o realce vai vir depois na fase portal. Tem os nós que vão lavar precocemente, tem os lados que vão lavar lentamente o contraste. Então, o contraste ele é muito importante na diferenciação de diversas lesões focais. Isso vale também para baço, para rim, né, para diversas vísceras, né? Ajuda também no diagnóstico de trombose, né, de quando você tem algum defeito vascular, um infarto. Então, o contraste ele é fundamental em diversos diagnósticos, né, em medicina. No caso Doutor, do e a falta? ultrassom, Certo. a falta do contraste impacta nisso, né, que alguns diagnósticos, quer dizer, no caso da ultrassonografia, nós não vamos conseguir suprir todos os diagnósticos que são possíveis por tomografia e ressonância. Por exemplo, nós não conseguimos ver um AVC ou avaliar com uma embolia pulmonar, por exemplo. Mas na falta do contraste, o contraste ultrassonográfico pode ajudar na hora que ele é capaz de dar o diagnóstico em diversas lesões hepáticas, que são uma das grandes indicações do estudo contrastado, né? No fígado, no rim ou no baço. Isso aí, o ultrassom contrastado ele tem capacidade de dar esses diagnósticos. E, portanto, de economizar o uso do contraste iodado para outras finalidades. Inclusive, uma das mais nobres, que é na radiologia intervencionista, que não se faz nada sem contraste, né? Se você não puder injetar na artéria, na coronária, poder botar um stent e tal, você não consegue fazer o exame. Doutor, a gente tem esse problema que acendeu um sinal de alerta, né? Diante desse cenário, hoje há alternativas no país para a gente sanar uma possível falta do insumo? O que precisaria ser feito para a gente não passar por esse tipo de problema? Alguns já estão tomando. O Colégio Brasileiro de Radiologia, por exemplo, fez uma reunião discutindo o problema. Existem alguns já artigos até nas revistas que está com problema mundial, né? Já apareceram artigos, né, com soluções, né, como fazer com doses menores, otimizar o uso da dose. Então, isso aí tem sido tomado essas medidas, né, também, de certa maneira, selecionar melhor os pacientes que precisam do contraste, porque às vezes é usado de forma rotineira, sem ponderar a necessidade dele mesmo. E uma das alternativas seria o uso do contraste ultrassonográfico, porque ele não está afetado por essa escassez mundial, tendo em vista que ele é produzido, o que tem no Brasil é o Sonovil, que é da Bracco, que é italiana, né? Então ele não passa por não teve esse problema de escassez. No mundo tem até outros contrastes também, né, de outros fabricantes, mas o que nós temos aqui é o Sonovil, e que não tem esse problema, e é interessante que ele já está padronizado em alguns hospitais, em algumas clínicas. Nós aqui na nossa clínica usamos bastante, aqui no Hospital das Clínicas da FMG também já foi padronizado, e ele vem, então, suprindo, né, ajudando a diferenciar, né, esclarecer melhor nódulos hepáticos, nódulos renais, né? Tem diversas vantagens. Uma das grandes vantagens, por exemplo, é que você pode pegar o aparelho de ultrassom e levar até o CTI. Então, no caso de uma suspeita, como teve outro dia, de uma trombose de artéria hepática, né, é uma grande indicação para o exame ultrassonográfico com Doppler. Você leva o aparelho até a beira do leito, faz o exame. O problema do Doppler é que tem uma certa limitação, ele não vai ver fluxo muito lento. Então, você faz o exame e se você vê o sinal no Doppler, pronto, está presente, está pérvia, você pode estudar a onda, ver se ela, né, se é padrão isquêmico, se está no padrão normal, né, para pós-operatório imediato, né, de transplante. Agora, se você não vê a artéria pelo Doppler, fica uma dúvida. Ela está fechada ou o fluxo está tão lento, ela está espástica e a gente simplesmente não está conseguindo detectar pelo método. Aí é que entra o contraste. Você pode injetar contraste e lá mesmo, na beira do leito, você vê se a artéria está pérvia ou não, aí sim, com uma sensibilidade e especificidade muito grande. Né? E não tem necessidade, como seria antes, de tirar esse paciente do CTI, muitas vezes entubado, em respiração artificial, tem que descer com ele até o setor de radiologia, colocar dentro do tomógrafo para fazer uma anjo-TC, né? Ou, em alguns casos, já ter direto na geografia, para depois, às vezes, chegar na geografia e descobrir que não estava fechado. Então, isso evita esse negócio. Se você falar que realmente não viu a artéria, né, já pode ir direto para a geografia para tratar, né? Doutor, falando no tratamento, a gente tem se discutido muito as reações adversas do contraste.
Queria que o doutor falasse um pouquinho das diferenças do contraste atualmente regulamentado no país e os que são utilizados em outros países, como na Europa. Quais são as vantagens e desvantagens desses contrastes, doutor? Pois é, existe uma certa porcentagem de eventos adversos ligados ao contraste, né? O contraste iodado, por exemplo, pode dar uma reação anafilática, né? Por vezes grave. Todo serviço tem que ter, né? Mas isso vale para todos os contrastes. Você tem que ter carrinho de emergência, né? Capacidade de dar um atendimento de urgência, de entubar, de aplicar adrenalina, etc. Agora, no caso do contraste ultrassonográfico, nós temos o fato é que ele é muito pouco alergênico. Tem um estudo chinês, por exemplo, que com 40 mil pacientes injetados, eles tiveram 10 reações que eles consideraram um pouco mais graves, sendo que somente 3 foram mais severas mesmo. Então, geralmente, esse contraste é um contraste. Para te falar uma frase que eu ouvi de um italiano conversando a respeito, ela falou assim: você vai fazer, e vai ver que não acontece nada. O paciente não tem náusea, o paciente não tem, tem nenhum pigarro, não tem nada. Eu, até hoje, na minha experiência, né, cerca de 1.000 pacientes que nós já fizemos, teve uma paciente que teve uma reação um pouco mais intensa, que ela sentiu uma coceira pelo corpo, arranhou a garganta, nós fizemos a adrenalina e ela melhorou. Né? Então, assim, existe algumas vezes pode acontecer, né, que não existe nada em medicina que é zero. Agora, o curioso é que recentemente teve um alerta que eles acham que a reação, na verdade, não é exatamente ao nosso contraste. Que, na verdade, o que é o contraste ultrassonográfico? É uma microbolha que tem um lípido envolvendo um gás. O gás, no caso do sonovil, é de enxofre. A base de perfluoreto de enxofre. É um gás de baixa difusão, que é por isso que ele circula no sangue durante um tempo maior. Mas, recentemente, eles viram que, na verdade, pode ser que a alergia não seja exatamente à microbolha, é ao veículo. Porque quando você reconstitui a microbolha, existe um líquido, e esse líquido tem algumas coisas. Uma das coisas que ele tem é o PEG, né, o polietileno glicol. O polietileno glicol ele tem sido incriminado em alguns tipos de reações. Só contando, fazendo um parênteses aqui, essa paciente, por exemplo, é uma paciente que relatava múltiplas alergias. Existem alguns pacientes que chegam para você relatando que tem alergia a shampoo, a sabonete, a creme dental, não sei o que, um monte de coisa. E eles achavam que era um paciente tão hiperalérgico a um monte de coisa. E agora eles estão chegando à conclusão que talvez ele não seja alérgico a um monte de coisa. Ele é alérgico a esse polietileno glicol que está presente em um monte de substâncias, de cosméticos e medicamentos. Então, está parecendo que talvez seja esse problema do polietileno glicol que induz essa raríssima reação. Tá? Mas, em geral, é um método extremamente seguro. Na Europa, o que a gente tem lido, né, que eles consideram tão seguro quanto o analgésico oral. Né? E também nos Estados Unidos, onde o contraste foi liberado quase no mesmo tempo que no Brasil, por volta de 2015, eles tiveram que apresentar uma documentação extensa, né, para o FDA, e nisso aí eles viram que realmente a segurança era muito grande, né? Lá na Europa se usa desde 2001, então lá já tem mais de 20 anos de experiência, né? Milhões de pessoas injetadas, milhões de doses. Alguns poucos pacientes que houve uma morte próximo do uso do contraste, eles atribuíram mais ao uso, o fato do paciente estar muito grave, porque também esse contraste é muito usado em cardiologia. Ele realça as câmaras cardíacas e facilita o exame. Então, ele às vezes é usado em CTI em paciente grave. Como o paciente já estava muito grave, no início essas mortes, é lógico, o fabricante acaba colocando lá, apareceu, morreu depois. Mas com o tempo eles foram decantando e vendo que são pacientes, somente esses pacientes muito graves, mas que já tinham uma chance grande de morrer por outro motivo, pela própria doença. Então parece que, aparentemente, o que tudo indica, né, realmente o contraste ultrassonográfico é de extrema segurança. Olha só quanta informação de valor o doutor está trazendo aqui nesse Por Dentro da Imagem. E a gente quer explorar um pouco mais desse conhecimento do doutor Rogério para entender um pouco das classificações e tipos dos contrastes radiológicos. O doutor poderia explicar um pouquinho para a gente? Nós temos o grupo de contrastes iodados, que existe há muitos anos, desde os primórdios da radiologia, né? Eles viram que o iodo ele é radiopaco, então ele impede a passagem, né, do raio-x. Então, isso aí foi sendo usado por exemplo, injetar em
no sangue, que circula, excretado pelo rim, existia urografia excretora, alguns outros tipos excretados pelo fígado, né, contrastava as vias biliares, e, por último, né, injetar diretamente em vaso, você fazer a angiografia, e, por último, ver os contrastes da ressonância, né, quando a ressonância foi desenvolvida, né, o método, eles descobriram também que o candolim alterava as propriedades magnéticas ali, de onde ele estivesse concentrado, e por isso era capaz de realçar, né, determinados tipos de estrutura. O ultrassom parecia inicialmente um método que não teria possibilidade de ter esse contraste. Só que eles viram, em 68, um grupo descobriu que quando você fazia uma injeção em via periférica, essas pequenas bolhas que entravam junto com o soro apareciam no coração. E o simples fato de aparecer no coração permitia que você soubesse se existia ou não uma comunicação entre as câmaras à direita e à esquerda. Se tivesse um forame oval patente, por exemplo, ela iria chegar no ato direito pela circulação venosa e ia passar imediatamente, né, para o ato esquerdo e ventrículo esquerdo e pronto. Então, você ia ver no ventrículo essas bolhas. Sendo que, numa situação normal, no coração normal, as bolhas não passam do direito para a esquerda, elas vão do coração direito para o pulmão, onde elas são capturadas, elas não chegam no coração esquerdo. Então, com isso, eles começaram a usar, muitos anos atrás, essas bolhas para ver a possibilidade de fazer esse diagnóstico, né, do forame oval patente. Na época não existia nem a cardiografia bidimensional, nem Doppler, nem nada, né, só o modo M. Daí vem que, como eles sabiam as propriedades do ar, foi desenvolvido, então, os primeiros macrobolhas, né, as primeiras microbolhas, que na verdade eram pela Schering, né, faziam com galactose, eles descobriram que era capaz de encapsular o ar e tal, e depois elas... então você podia fazer essa injeção. Só que no início os aparelhos de ultrassom não estavam prontos para escutar essas bolhas como deveriam. Então eles tiveram que desenvolver uma física que fosse capaz de fazer essa bolha vibrar e produzir ecos. E esses ecos serem captados para o aparelho, porque o aparelho de ultrassom, na verdade, é um relógio que capta eco o tempo todo, né? Então, mas o eco que a priori ele é programado para escutar é o do eco tecidual, né, do fígado, etc. Quando você tem a bolha, então, ele vai produzir ecos de harmônica. Então, eles desenvolveram recursos dentro do aparelho para escutar essas harmônicas, né, esses ecos gerados pela bolha que está oscilando. Então, gera a segunda harmônica, a terceira harmônica, a quarta harmônica. Então, o aparelho seta de um determinado jeito, que aí você vai escutar somente aquele eco. Então, por isso, todo aparelho hoje tem dois tipos de imagem, né? A imagem normal e a imagem da microbolha. Eu faço tipo uma subtração digital, e apaga o fundo e você vê só a microbolha na imagem. Embora seja possível até juntar essas imagens todas, né, nos aparelhos mais modernos. Então é isso. Hoje esse tipo de tecnologia avançou bastante. Hoje você consegue, inclusive, quantificar essas bolhas à medida que elas realçam, né? Você pode fazer curvas de realce. E essas curvas têm sido muito usadas para diagnóstico e também para avaliação de tratamento, como em oncologia. Muito legal, doutor. E por falar nos contrastes, a gente está falando de exames. Vamos falar um pouquinho de tecnologia agora. Como que o doutor tem visto a evolução da tecnologia do diagnóstico por imagem ao longo dos anos? A gente tem visto que cada vez mais os exames estão menos invasivos e facilitando o trabalho dos profissionais de saúde. Como o doutor tem visto esse movimento? Realmente, como eu falei, a tecnologia não passa de surpreender, né, o que o pessoal desenvolve em laboratório, em centros de pesquisa, né? E então, focando na área que eu atuo, né, que é a ultrassonografia, você vê que os aparelhos inicialmente eram estáticos, né, nos anos 70, início dos anos 80, uma imagem, né, estática, e você tinha que fazer uma avaliação assim lenta e trabalhosa, né? E hoje, em seguida, apareceram os aparelhos dinâmicos, depois inventaram uma miríade de transdutores, que são aquelas peças que a gente encosta no paciente. Então, você tem para todo tipo, né? Para abdômen, para pequenas partes, para tendão, né? Que você pode colocar também dentro de um endoscópio, dentro de um vaso, né? Então, uma miríade de transdutores, né? Com aplicações assim as mais diversas possíveis, né? Uso operatório,
Com o desenvolvimento da telecomunicação, da telemática, você vê que hoje tem diversos aparelhos portáteis que pode mandar a imagem, um paramédico, por exemplo, um bombeiro que estiver atendendo um paciente em uma via pública, pode até fazer um exame de ultrassom e mandar para o médico num outro centro fazer uma revisão dessas imagens, né? E falar, orientar. Já foi feito, inclusive, no espaço, né? O astronauta já subiu com o aparelho, já mostraram que treinaram o astronauta como é que fazia, ele fez e a imagem manda para a Terra. Então, essas coisas são bastante interessantes, né? Como é que estão acontecendo. Como eu falei, eu desenvolvi novos métodos, quer dizer, o cara tirar da física da onda a possibilidade de estudar a rigidez de um órgão, né, como é o caso da elastografia, né, ou quantidade de gordura que tem naquele órgão, como é o caso, né, também da atenuação da imagem, né, que é uma tecnologia nova, né, que a Canon e outros estão apresentando agora recente, né, e também a gente vê essa possibilidade, né, não só essa injeção dos contrastes, né, métodos invasivos, né, que você pode orientar tratamento, por exemplo, no caso de fusão de imagens, né, os aparelhos hoje conseguem fazer isso, né, você pode, por exemplo, fazer um exame de tomografia ressonância, localizar um tumor, fazer a fusão dessa imagem da tomografia ressonância com a imagem do ultrassom, e aquilo guiar uma punção e o tratamento, né, então, isso é um recurso extraordinário, né, para tratamento, por exemplo, de pequenos tumores no fígado, né, de hepatocarcinoma, de metástases, né, em pacientes, né, bem selecionados, com resultados muito bons. Né? Então, assim, e a inteligência artificial, né, que está aparecendo aí, que vai ter grande implicação na imagem, na melhoria da imagem, né, a gente vê que hoje antes o aparelho tinha uma filtragem, né, um processamento da imagem para apresentar a imagem de um jeito que o ser humano entenda, que o olho e o nosso cérebro entenda. Mas nessa filtragem, nessa seleção de dados, você perde informação. Daí vem a radiômica, né, que é um termo genérico, né, que se aplica a esse estudo dos dados brutos, o que está escondido no dado que foi perdido ali para que o ser humano consiga enxergar. Então, isso eles estão vendo cada vez mais, né, que se for atrás do dado bruto e deixar a inteligência artificial elaborar, né, procurar respostas para aquilo, para que tipo de imagem, o que pode estar ali, isso tem aparecido com uma frequência muito grande. Eu fico assim, imaginando daqui a alguns anos como é que vai ser. Né? Existe uma preocupação muito grande entre os radiologistas, né, com relação à inteligência artificial. Eu acho que em medicina em geral vai ajudar, porque nós estamos vendo essa avalanche de novas escolas, avalanche de médicos, e a conversa entre os médicos mais velhos como eu é preocupado com a qualidade do médico jovem. Eu até não sou tão preocupado, porque eu vejo médicos jovens muito bons, muito interessados, gente estudiosa, que quer aprender e quer se dedicar à profissão. Mas a gente sabe que, infelizmente, como toda carreira, há médicos e médicos, né? Eu espero, do ponto de vista otimista, que a inteligência artificial talvez ajude o médico, cuja formação às vezes não foi tão completa assim, a dar diagnósticos mais precisos, a dar até a conduta, né? Doutor, isso aí pode ser assim, assim, assado, listar o diagnóstico diferencial, né? Listar o que deve ser feito, o que seria a melhor conduta, talvez ajudar o médico, porque uma coisa eu tenho certeza, o contato humano vai ser muito importante. Eu até não gosto muito de uma coisa que eu não gosto muito de na Guerra nas Estrelas, na ficção científica, eu acho que é um médico robô. Eu acho que um robô nunca vai conseguir ser médico, pela falta de empatia, pela falta de conversa com o paciente, sentir o paciente, né, de deixar o paciente falar. Eu acho que isso aí é um pouco estranho. Eu acho que o médico tem que ser um profissional que tem conversa, que tem que conversar com o paciente. É lógico que em alguns casos o paciente também não é o paciente do radiologia especial não é o paciente em si, é um outro médico, né? Mas uma das coisas que eu gosto do ultrassom é o fato de você estar com o paciente do lado. Então você pode conversar com ele, você pode fazer anamnese, você pode checar coisas à medida que você está vindo, né? E às vezes o fato de você ter esse acesso te dá pistas do diagnóstico, às vezes só a imagem não vai te dar. Né? Você precisa muito de história, você precisa muito de observar o paciente, às vezes, para chegar a uma conclusão. Excelente, doutor. E eu queria trazer um pouquinho da visão do Wagner sobre a evolução tecnológica, ver o que ele entende como, nesses últimos anos, a gente avançou bastante na questão da tecnologia e o que ele vislumbra daqui para frente. Eu concordo muito com o que o doutor comentou sobre essas novas tecnologias, e eu vejo muito a colaboração da imagem, né? Não trabalhar apenas
a tomografia de forma isolada, a ressonância, o ultrassom, e sim cada vez mais as imagens de diagnóstico por imagens se cooperando uma com a outra, como já vem acontecendo, como o doutor mencionou, na fusão de imagem, elastografia e outras ferramentas que, no fim, se conversam entre as diferentes modalidades de diagnóstico por imagem. E o contraste entra muito nisso, né? Você, às vezes, conseguir fazer uma imagem, fundir uma imagem de tomografia ou de ressonância magnética com ultrassom e fazer esse contraste em tempo real no paciente, um contraste não iodado, que é o caso do contraste ultrassonográfico. Então, quer dizer, você trazer muitas diferentes visões para esse paciente, né? Você acaba chegando no diagnóstico mais rápido, mais preciso, e muitas vezes até diminuindo aquilo que a sua pergunta mesmo diz, né? Diminuindo a intervenção em cima desse paciente. E nessa mesma direção vem a inteligência artificial. A inteligência artificial não só vem em muitas modalidades de diagnóstico por imagem melhorando a qualidade da imagem, mas também vem trazendo uma padronização e até ferramentas que automatizam e agilizam o exame. Muitas vezes você precisa dessa agilidade e a inteligência artificial vem muito nesse ponto, fazendo com que eu consiga atender o maior número de pacientes, ter uma padronização e um diagnóstico mais preciso. Então, quer dizer, o futuro, não só da ultrassonografia, não só do contraste, mas do diagnóstico por imagem como um todo, eu acredito que vai ser absurdo a evolução nos próximos anos, quando se juntar tudo isso num único diagnóstico. E eu acho que esse é o futuro. Só para Excelente, reforçar isso Wagner. que você falou, Wagner, só uma coisa interessante que eu vi outro dia, foi um dos grandes assuntos que é muito estudado, né? São nós tiroidianos tentando separar o nó benigno de maligno, e recentemente saiu um artigo em que ele usou inteligência artificial para analisar o Doppler do nó tiroidiano. Então, fazer um pequeno parênteses aqui, realmente o Doppler ele foi muito badalado para avaliação de nódulo, depois ele foi, assim, vamos dizer assim, rebaixado, né? Hoje valorizando mais os achados do nódulo B, microcalcificação, etc. E agora esse artigo, de um jeito muito interessante, que ele analisou o Doppler com inteligência artificial de vários nódulos e, pelo Doppler, foi capaz de separar bem o que era benigno de maligno, né? Mas um padrão até oposto ao que se falava antes, né? Que é os nódulos malignos seriam o maior número de vasos. Ele já colocou como menor número de vasos em relação ao nódulo. Mas a inteligência artificial usando isso para pegar o dado bruto, né? Quantificar os pixels com Doppler em relação aos pixels totais do nódulo. Muito interessante. Vamos ver o que vai vir, né? Realmente. Né? Doutor, me chamou muita atenção quando o doutor falou na resposta anterior da questão do atendimento humanizado, a humanização do atendimento aliado à tecnologia, que elas vão caminhar juntas. Queria que o doutor aprofundasse um pouquinho essa questão. Como o doutor enxerga essa evolução tecnológica junto com um atendimento mais próximo ao paciente? Esse seria um dos maiores trunfos da medicina daqui para frente? Sem dúvida. O Kai-Fu Lee, que é um especialista em inteligência artificial, eu li um livro dele, que foi até bastante curioso, que é um livro que ele escreveu com o Chifuan, que é um outro chino-americano, né? Os dois têm os pés em duas culturas, né? E ele abordava vários disso. E uma das coisas que está lá, que ele também colocou em outro livro, é que ele acha o seguinte, que as profissões que estão muito próximos do automático e pouco contato humano são as mais ameaçadas por inteligência artificial. Quer dizer, uma coisa muito rotineira e muito longe do ser humano, é a mais fácil de você tirar o ser humano e botar uma máquina fazendo a tarefa. Em tese, isso dentro da medicina põe a radiologia em risco, né? Porque a radiologia é muito máquina, né? E realmente, hoje você vê, se o Google é capaz de reconhecer a face dos meus amigos e separar eles todos, é porque não separar os nódulos hepáticos ou os nódulos tiroidianos e já classificar. Só que tem uma série de nuances. Né? Primeiro que eu acho que realmente uma foto colorida com o ambiente, você mesmo já instrui ele quem que é quem, né? É uma coisa. A outra é porque existe uma pletora de imagens que são muito parecidas, né? E a história é importante, o contato é importante, às vezes aqui é detalhe. Eu acho que o médico é importante falar assim, você tem que observar o paciente inteiro, né? Então eu acho que
talvez a inteligência artificial ameace aquele exame muito rotineiro, né? Tipo um exame que vai ser massificado. Vamos imaginar a bibliografia, né, por exemplo, para lembrar de um exame que era muito usado antigamente. Né? Talvez fosse só filtrar e você separar, tem problema, não tem problema e tal, e depois vai ver o que é, se aquilo é tuberculose, tumor ou o quê. Né? Mas eu acho que na hora do diagnóstico mesmo, somente quanto mais complicado for, mais vai precisar do radiologista, mais vai precisar de alguém com experiência, de alguém que... Vou dar um exemplo da importância hoje do radiologista, que eu vejo assim como que não está descartado, e acho que por muito tempo não vai ser. Você vai numa reunião multidisciplinar, né? Eu participo de uma, de nódulos hepáticos. Primeiro que fala é o dono do caso. Então, o residente, o cirurgião, o clínico, paciente, fulano de tal, senhora, tantos anos de idade, desse jeito, tarará. O nódulo foi descoberto incidentalmente, foi fazer um exame, apareceu no ultrassom, foi tomografia, está aqui a tomografia. Quem que é o segundo a falar? Radiologista. Ele que vai começar a falar, estou vendo aqui, tem um realce fase arterial, teve desse jeito, permaneceu homogêneo, papapá, o mais provável, vão ficar aqui entre hiperenoma e hiperplasia, por exemplo, entendeu? Então, isso é geral, né? Você vê, minha esposa trabalha muito com tórax, também, a mesma coisa, apresenta o caso, primeiro a falar, radiologista. Então, isso para mim já mostra que o radiologista não está no papel secundário, não é aquele negócio de medicina complementar. Né? Se ele é o primeiro a dar opinião, é a medicina básica. É uma das bases hoje em dia da medicina, é o diagnóstico por imagem. Né? Começa ali, depois sim, isso aqui, aí entra o oncologista, a gente pode tentar tal coisa, o que você acha disso? Nós vamos fazer uma biópsia, o patologista vai entrar e vai falar sobre a biópsia. Esses todos vão vir depois. Entendeu? Então, para mim, isso mostra a importância da radiologia, do diagnóstico por imagem, que eles estão na base da pirâmide hoje do diagnóstico. Começa ali, e muitas vezes vai voltar ali também. Né? Vai fazer X e Z, vamos ver como é que ficou. Volta lá atrás de novo. Não, tem que fazer uma biópsia guiada por imagem. Volta lá. Então, eu acho assim, hoje extremamente importante. Entendeu? Eu acho que a inteligência artificial, como o Wagner colocou, vai ajudar bastante. Não sei se nós, em vida, né, vamos ver ela chegar no ponto que... Né, ele até tem um capítulo específico sobre desemprego lá, que é muito interessante, mas eu espero que esse tempo demore bastante para chegar. Wagner, qual que é a sua opinião a respeito dessa questão da humanização do atendimento aliada à tecnologia? Realmente é um dos trunfos da tecnologia moderna? Sem sombra de dúvida, né? Na ultrassonografia, que é o meu dia a dia e o dia a dia do Dr. Rogério, principalmente, você fazer uma investigação do todo do paciente acaba fazendo com que o diagnóstico seja muito mais preciso e que você realmente consiga, através daquelas imagens que você está adquirindo, um melhor resultado para esse paciente. Aonde eu não consigo ver que a inteligência artificial vá conseguir atender, pelo menos, que nem o Dr. Rogério disse, enquanto a gente estiver vivo. Mas ela pode nos trazer diversos benefícios, né? Diversos benefícios para ajudar nesse dia a dia com o paciente. Então, você deixar para a máquina fazer aquilo que você não precisa fazer e você tratar da pessoa, né? Então, o médico tratar da pessoa e deixar que a inteligência artificial e que as máquinas façam a imagem, né? E aí, sim, nesses trabalhos multidisciplinares ou numa anamnésia com o paciente ou até num procedimento, o médico atuar pensando na vida, pensando no paciente como um todo. Então, eu sou muito alinhado com o que o Dr. Rogério comentou e não vejo, pelo menos na ultrassonografia, talvez em exames mais rotineiros da radiologia, sim, mas na ultrassonografia o médico, pelo menos a curto e médio prazo, ele é insubstituível e todas essas ferramentas, né, como é o contraste ou a inteligência artificial, que acabou sendo o último tema a gente comentar, vem para somar nesse diagnóstico, mas nunca substituir esse lado mais humano e de atendimento mais humanizado. Eu até queria só fazer uma adenda, eu acho que uma coisa que, se tiver algum residente vindo, estudante de medicina, um livro que eu acho que o estudante, o residente médio jovem deve ler é Sherlock Holmes. Entendeu? Sherlock Holmes criado por um médico, né? Arthur Conan Doyle era médico, e realmente o jeito que o Sherlock pensa é muito o jeito do médico. Na verdade, ele se inspirou no professor dele também,
de medicina. Que aquele negócio, chegava o paciente, aí já analisava o paciente no visual mesmo, como é que ele está vestido, de onde que ele vê, que tipo de barco que ele tem na bota, né? Que tipo de pelo que ele está lá. Então, parece que o século XIX, que hoje nós temos tanta coisa assim, mas ele mostra isso, como é que observar e a conversa, né, ver o que o paciente tem. Isso ainda é extremamente importante, né? A tecnologia realmente ajuda bastante, né? Hoje mesmo tem uma discussão, o SIG de abdômen que a gente participa, você vê que um dos casos que eles contam lá é a história do paciente, onde é que ele trabalha, ele vem da zona rural. Aí isso já é uma pista, né? Para o problema, o paciente está cheio de linfonodo, com necrose e tal. Você já tem que pensar que aqui possa ser blastomicose, paracoccidiose micose, né? Que é muito associado com linfadenopatía e necrose, e dá aquele quadro todo que essa, né, pode dar. Então, assim, estudo ainda continua tendo importância, né? Doutor, além de ler Sherlock Holmes, quais os passos importantes que o doutor acredita que os futuros médicos devem seguir para ter uma carreira de sucesso como a do doutor? Bom, não sei se minha carteira foi sucesso, você que está definindo isso. Eu sei que eu sou feliz fazer medicina, eu gosto disso, eu gosto de medicina, eu acho medicina. Uma das coisas mais gratificantes que tem é, por exemplo, como chegou outro dia uma menina que estava com 18 anos de idade e a mãe falou, você que falou que ela tinha protrezia de via biliar quando ela tinha 1 mês. E ela operou e está aqui bonitona, cresceu e tal, uma moça saudável, que está estudando, está na faculdade. Isso aí eu acho que, para imitar uma Mastercard, né, não tem preço. Eu acho que o mais importante é a consideração com o ser humano, né? Eu acho que isso aí realmente. Até mais tempo falava que é fácil explorar médico, porque a medicina é gratificante. Então, você não precisa pagar muito bem, que o cara está satisfeito fazendo aquilo, quem gosta de ser médico, né? É lógico que não é bem assim, a gente precisa de sobreviver, todo mundo é cidadão, nós somos a maioria dos médicos de classe média, quer criar filho, né, quer fazer uma viagem, quer ter um carro, né? Então, acho que a gente não deve ganhar miséria, né, para fazer médico, né? Mas eu acho, por outro lado, que seria importante que a gente tivesse, né, não só esse incentivo financeiro, mas tem que ter esse incentivo humano, né, de saber que está ajudando, que está ali para ajudar, que tem um ser humano à sua frente, que ele está com problema, né, muitas vezes um problema grave, ele está com medo, ele está ansioso, ele está inseguro, né, e fazer o possível. A gente viu mudar muita coisa, por exemplo, câncer. Quando eu formei, não se falava, era um palavrão, você não falava isso com o paciente. Hoje você discute, o paciente chega para você, ele sabe que tem, ele te faz umas perguntas, você tem que aprender a ser sincero com ele, é difícil, mas ó, é desse jeito, você está assim, você está assado, eu posso tentar fazer isso para você, ter uma chance de dar certo, etc, né? Eu acho assim, o lado bom é isso, assim, eu gosto do contato humano, eu acho isso interessante, entendeu? Medicina é sempre muito absorvente, tanto que outro dia eu um casamento de médica com outro médico e cheio de médico, e tinha um pobre coitado lá que é esposo de médica. A gente aqui absorve, a gente conversa o tempo todo, gosta de trocar informações, né? Mas eu acho assim, esse lado humano da medicina eu gosto bastante, sabe? Apesar de estar mexendo com máquina, mas quando eu falo, a minha máquina, felizmente, é muito perto do paciente, né? Eu acho esse pedaço muito interessante, assim, eu acho que o importante é isso, é considerar o ser humano em primeiro lugar, entendeu? E quando tiver essa consideração, está garantido o lugar de médico e radiologista também, que eu vejo, né, que eu almoço uma reunião, mesmo uma reunião multidisciplinar, mesmo que o radiologista vai ter contato direto com o paciente, mas vai ter contato com outros colegas e ele pode ajudar muito, né? Pode ajudar muito. E isso é que é importante, que passa um tempo, eles te dão um retorno daquele paciente, né? Ou até se você acertou ou não acertou, o que não acertou você até aprende mais, né? Porque você não estava certo, então você está aprendendo. O que você já sabia, de certa maneira, você só reforça uma convicção, né? Mas esse aprendizado e esse contato eu acho muito importante, sabe? Uma das coisas que mais me deixa gratificado na profissão. Muito legal, doutor, falar da questão da humanização. E a gente tem uma outra pergunta humana aqui nesse Por Dentro da Imagem, que é uma das perguntas preferidas aqui da audiência, que são os desafios pessoais e profissionais. Muita gente vê o doutor, presidente, com uma carreira consolidada, tanto conhecimento técnico, mas poucas pessoas sabem o quanto foi desafiador, muitas vezes, chegar onde o doutor chegou. E a gente queria perguntar para o doutor, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais dentro dessa jornada
da sua carreira, doutor? No início, quando eu comecei a trabalhar com ultrassom, eu fiz exames muito tempo para a Santa Casa e para o Hospital das Clínicas, para outros, assim, fiz gratuito porque eu queria aprender, né? Depois eu fiz um mestrado, que foi desafiador, porque eu fiquei 4 anos coletando dados, né, de pacientes que iam ser operados de hipertensão portal estosomótica, que era muito prevalente na época, hoje é mesmo, mas na época tinha muito. Com isso eu aprendi muita coisa de fígado, devo muito a professores como o professor Zé Roberto Labertus, o professor Luiz Abrantes, que me auxiliaram bastante, né, nessa trajetória, né, defendi a tese. Aí, como eu vi que não ia ser professor, não ia caminhar para a carreira acadêmica, mas ajudou bastante, né? Porque você entender de pesquisa, entender como é que é feito um trabalho e aprofundar no método, eu acho importante. A Canon é a antecessora, a vovó da Canon foi a Toshiba, né? Que onde começou o aparelho. Então, o que eu devo à Toshiba? A Toshiba me deu uma passagem para a RCNA em 1998. Foi o primeiro que eu fui, né? E o RSNA é simplesmente assim, para mim é a mesma coisa do muçulmano, tem que ir pela mesma vez à Meca. Eu acho que toda radiologia deve ser ao menos uma vez ao RSNA, ou ao europeu também. Mas o RSNA realmente ele é um congresso especial, né? As novidades, a radiologia, você vê ela assim de um jeito diferente ali, né? Que as novidades, os trabalhos científicos, os trabalhos de revisão, é muito bom. Eu tenho visto com muita alegria, inclusive a participação brasileira crescendo ao longo desses anos. E hoje trabalhos muito bons, né? Que o pessoal tem levado, né? De vários estados brasileiros, né? O Brasil tem tido um destaque cada vez maior. Isso é muito interessante. Eu acho que por último, acho assim que você envolver em alguma atividade, mesmo sendo uma atividade mais, assim, do ponto de vista de carga horária pequena, mas um lugar onde a gente sempre aprende é quando está trabalhando com residente. Por isso que eu gosto de falar assim, eu sou preceptor, eu também não sou voluntário, vou uma vez no Hospital das Clínicas, eu trabalho com drenagem biliar, ablação por radiofrequência e com os residentes. E você trabalhar com residente é muito bom, entendeu? Eu gosto muito quando eles fazem perguntas, principalmente as perguntas que eu não sei responder. E essas são as melhores. Porque aí você fala assim, eu estou precisando aprender isso, né? Precisando saber disso. E eu acho que você não fica velho enquanto você está correndo atrás de alguma coisa, né? Então, em síntese, eu acho que é isso. Assim, eu acho que é estudar, é interessar, correr atrás, né? Trabalhar eticamente, né? Como sempre procurei trabalhar, né? Procurar trabalhar com bons colegas, orientando eles da melhor forma possível e ouvindo o retorno que eles te dão, né? Porque eu acho que uma das coisas como eu tem que ser também humilde, a gente está sempre aprendendo, não existe médico que sabe tudo, né? E a gente tem que estar sempre, o que a gente tem que saber é o método de procurar as coisas, né? Hoje com a internet facilita, mas você tem que saber onde buscar as fontes, né? E o que você vai valorizar, o que você não vai, né? E realmente, eu acho que é isso. Eu vejo assim que eu vejo a medicina, né? Impressionante o doutor, como fala de pessoas, como fala de humildade, de aprendizado constante. Foi um episódio muito interessante participar, não só pelo conteúdo técnico, mas pela humanidade que o Dr. Rogério trouxe aqui para a nossa audiência aqui do Por Dentro da Imagem. Doutor, infelizmente, a gente está acabando aqui esse episódio, mas antes da gente ir embora, queria que o doutor deixasse um recado final e as redes de contato, se o doutor puder deixar, para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais o trabalho do doutor. Muito obrigado, doutor. Olha, eu que agradeço o convite, né, da Canon, né, do podcast, né, Por Dentro da Imagem. É interessante a gente falar, né, sobre um método realmente que é muito bom, é muito gratificante, né, e sobre a carreira, né. Eu estou com 66 anos, né, formei novo, tinha 24 anos na época, a gente já tem uma longa vivência, né, e é interessante ver como é que a medicina foi evoluindo, em especial a tecnologia, a radiologia, como fui dizendo. E obrigado pela oportunidade de falar um pouco então sobre isso. A gente que agradece, doutor Rogério. E Wagner, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Por Dentro da Imagem. Trouxe insights muito interessantes e a gente espera você mais vezes por aqui. Eu que agradeço a oportunidade e, assim como o doutor falou, né, a Canon também sempre se coloca à frente dessas novas tecnologias e é sempre muito bom de falar de tecnologia, falar da tecnologia alinhada à pessoa, alinhada ao paciente, alinhada ao ser humano.
E eu acho que isso é uma das missões da companhia e fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto com vocês aí. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Dr. Rogério. Muito obrigado você que acompanhou esse Por Dentro da Imagem. Esse Por Dentro da Imagem você pode acompanhar no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil, em vídeo, ou nas principais plataformas de áudio. A gente está no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcasts. Se você também quiser enviar uma sugestão, elogio, crítica, a gente tem um e-mail de contato, que é o contato@pordentrodaimagem.com. A gente se despede por aqui e até um próximo episódio.